Hoje é o dia que nós celebramos a vida de Cristo. É que nós celebramos isso todos os dias, mas hoje é um dia por ano que nós podemos dizer que Jesus vive. E não temos que ter qualquer tipo de vergonha, porque todo mundo está a celebrar que Jesus vive hoje. E é uma alegria tão grande para nós, podemos estar a pensar que Jesus vive. E que temos que estar a lembrar não somente a sua morte, mas todo o seu percurso, e que foi o início de uma grande salvação para as nossas vidas. Quando Jesus ressuscitou dentre dos mortos, ele venceu todo aquele bloqueio que existia entre nós e Deus. Vocês podem perguntar, mas como é que há esse bloqueio? Eu nunca fiz nada para bloquear esta comunicação. Deus não é o Todo-Poderoso que está sempre presente, sempre pronto para falar connosco? Sim, Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus todo omnipresente, omnipotente, é o grande eu sou, mas há um bloqueio entre nossa comunhão e Deus, porque Deus é um Deus santo. E quando há certas coisas na nossa vida, pecado na nossa vida, isso bloqueia. E vamos voltar para trás, pelo início de história, em que nós estamos a falar acerca da ressurreição de Cristo, mas isso foi aquela viragem, aquele ponto de viragem na história. Mas vamos voltar para trás, no início de todo o tempo. No início, Deus criou o homem e a mulher na sua semelhança, mas depois aconteceu qualquer coisa. Ele estabeleceu duas verdades naquele jardim lindo, maravilhoso, jardim de Éden. Ele pôs a árvore de vida, que é aquela vida eterna, aquela capacidade de estar eternamente com Deus, e colocou uma outra árvore, que é o conhecimento do bem e do mal. Este conhecimento do bem e do mal, a serpente, que era o ser mais astuto, chegou ao pé de Eva e disse: este conhecimento vai te tornar igual a Deus, em que tu vais ficar semelhante a Deus. Mas depois nós podemos pensar, nós queremos estar dependente de Deus, em que Deus é a nossa verdade, ou nós queremos saber a verdade? Nós queremos saber a diferença entre o bem e o mal. E muitas vezes eu penso, ok, isso é verdade, que muitas vezes na minha vida eu posso ver que eu quero ditar a minha própria verdade. Eu quero dizer que isto está certo e isto está errado, independentemente do que a Bíblia diz. Mas quando nós regemos a nossa vida pela verdade de Deus, nós não precisamos de tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é? Isto pode parecer um pouco confuso, mas nós queremos perceber que nós dependemos completamente da verdade de Deus. A verdade de Deus está explicada na Bíblia e essa é a verdade sobre a nossa vida. Agora, quando Jesus veio à Terra, diz que Ele livrou de toda a lei de pecado e de morte e estipulou uma nova lei que é a da vida de Cristo, de vida e vida com abundância. Agora, o que é a lei do pecado e da morte? É realmente aquele conhecimento do bem e do mal, em que nós dizemos que nós sabemos o que é bem e o que é mal. Lei de pecado e de morte, aquele causa e efeito, de que nós dizemos, eu sei o que está certo, eu sei o que está errado. O que é a lei de pecado e de morte? É quando porque o pecado é fazer a nossa própria vontade. Nós podemos dizer, o pecado é matar alguém, é cometer adultério, é mentir. Não, o pecado é quando nós fazemos o que nós achamos certo nos nossos próprios olhos. Por isso que quando nós, mesmo debaixo da lei de Cristo, lei de vida, quando nós começamos a fazer o que é que nós queremos, o que é que nós achamos, nós estamos a ir por baixo da lei do pecado e da morte. E mesmo nós estamos salvos, nós tentamos a reger a nossa vida por nossa própria verdade. Em João 8,32 diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é esta verdade? A verdade é esta, é aqui. É a palavra de Deus. É Cristo. E quando nós conhecemos Cristo, conhecemos a verdade de Deus, aquela verdade nos vai libertar de toda a lei do pecado e da morte. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos aquele acesso a uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida. Quando nós
temos acesso à lei do Espírito e de vida, nós reconhecemos que Deus é o autor de tudo. Que não é de acordo com a nossa própria mente, nossa própria verdade, mas que Deus é o autor, consumador, que Ele tem tudo na sua mão, o seu plano é perfeito e nós confiamos plenamente na sua vontade. Porque quando nós tentamos ter a nossa própria orientação, a nossa própria vida, nós tentamos a fazer tudo para causa e efeito, aquilo que nós queremos fazer, qual é a nossa vontade, qual é o nosso propósito. Mas quando nós estamos abaixo da lei de Deus, da lei do Espírito da vida, nós reconhecemos que tudo vem dele. Tudo está nele. E nós temos toda aquela verdade e sustento está na sua mão. Em Romanos 8:2 diz que porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós já falamos acerca de onde é que vem aquela lei do pecado e da morte. Vem desde o início, desde que houve humanidade, foi colocada a lei do pecado e da morte. Em que nós podemos pensar, ok, mas porquê que foi um castigo tão grande? Porquê que houve esta separação tão grande? Porque quando nós falamos com nossos filhos ou mesmo na sociedade, nós podemos andar na rua e se nós andamos e fizermos um traço contínuo, a polícia vai dizer, leva uma multa, perde a carta de condução, e nós podemos dizer, mas eu não sabia de verdade, eu não sabia que isso era uma lei, que isso era uma contraordenação, eu não sabia disso, mas a lei está lá. É a mesma coisa na realidade de Deus. Deus falou diretamente a Adão e disse, Adão, está aqui tudo, podes comer no jardim, mas não comas desta árvore. E ele sabia a ordenança, ele sabia o que devia fazer e o que não devia fazer. Logo a seguir, Deus faz Eva, faz a mulher, para ser uma ajudadora para Adão. Adão depois explicou tudo que tinha passado, toda a bondade de Deus, e explicou, olha, esta árvore aqui nós não podemos comer, porque nós vamos ficar, porque é uma ordenança, é uma lei de Deus, nós não podemos tocar nesta árvore. Okay? Muitas vezes, não sei quem já jogou esse jogo de passar a mensagem, ou como é que se chama, telefone, ou telegrama, ou como é que é? Telefone estragado, é que cada um de nós passamos uma mensagem e quem passa uma mensagem muitas vezes acrescenta uma mensagem e é a mesma coisa que nós podemos estar a construir uma casa com uma certa medida, nós temos que cortar algo de uma certa medida e se nós vamos usar sempre aquela medida para tirar a medição, imagine que nós precisamos de 100 tábuas para para construir um edifício. E está aqui esta medida de 1 metro. Corta as tábuas todas de 1 metro. Chega a uma altura, ou nós podemos usar sempre a pauta de 1 metro, ou podemos usar a tábua cortada para medir a segunda tábua e fazer isso consecutivamente. Vai chegar ao fim das 100 tábuas em que vai sobrar qualquer coisa, porque nós estamos a usar uma medição errada. E a mesma coisa com esta situação com Adão e Eva. Adão recebeu a palavra diretamente de Deus, em que houve uma orientação clara. Não tocas nesta árvore. Quando nós vemos o que aconteceu com Eva recebeu e entendeu um pouco diferente. Quando ela repetiu perante Deus, já era uma mensagem um pouco diferente. Não era exatamente igual. E isto fala-me que quando nós queremos receber a lei de vida, nós não podemos estar a depender nem do pastor, nem do marido, nem do orientador, nem de uma pessoa mais idosa. Não, nós temos que depender diretamente de Deus. Temos que ouvir diretamente o que Deus tem para as nossas vidas. Temos que ler a sua palavra. Não somente ouvir pregações, que são tremendas, mas temos que ler a sua palavra. E a sua palavra tem que ser verdade para as nossas vidas. Tem que ser aquela medição para a nossa vida, em que nós usamos isso para guiar e para reger a nossa vida. Isso tem que ser a verdade para a nossa vida. A lei de espírito e vida teve a sua origem
logo também na criação do homem. Porque Deus criou o homem na sua imagem e semelhança para ter comunhão com o homem. E logo naquela altura foi criada a lei de Espírito e vida, em que havia vida no Espírito, em que Deus comungava com o homem, em que havia aquele Espírito e vida, aquele comunhão diário com o homem. E essa era a intenção de Deus desde o início, em que Ele queria que cada um de nós, cada pessoa da humanidade tivesse aquele comunhão com Deus. Nós podemos ver isso em Romanos 6,14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós debaixo da lei, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Significa que quando nós estamos salvos, lei de pecado e de morte fica cancelada. E nós temos uma outra lei, que é o Espírito de vida. Em 1 Coríntios 15:45 diz que assim também está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente e o último Adão, um espírito vivificante. O alma vivente significa que o primeiro Adão, ele foi criado para ter aquela ligação com Deus. O último Adão, que é Jesus, o Espírito que nos vivifica cada um de nós. É que nós tomamos a vida de Cristo. Nós temos acesso novamente àquela lei do Espírito e de vida. Com a ressurreição de Jesus, já não temos qualquer aquele desespero ou derrota, aquele sentido de derrota na nossa vida. Muitas vezes nós podemos pensar, esta vida eu vou só viver, comer e amanhã vou morrer. Mas quando nós vemos a obra da cruz e a ressurreição de Cristo, todo aquele sentido de derrota, vou ver o que vai acontecer, isso fica tudo anulado. Porque Jesus dá-nos vida, dá-nos propósito, muda aquele sentido de desespero, de angústia na nossa vida. Porque a história de Páscoa não acabou na sexta-feira. Começou na sexta-feira e deu início a um novo ciclo. Muitas vezes quando eu vejo esta lei de espírito e de vida e lei de pecado e de morte, eu posso comparar com dois termos que são duas leis no nosso reino terrestre. Nós sabemos que nós temos uma lei que é a lei da gravidade, não é? Em que quando nós deixamos cair alguma coisa, aquilo vai para o chão. É a lei da gravidade, que é a gravidade na Terra puxa tudo para o chão. E que nós podemos ver isso que pode ser como a lei de pecado e de morte. Toda a humanidade sofre com gravidade. Nós sabemos que se eu tomo este passo, eu vou cair. Em que todos nós estamos debaixo dessa lei. Mas depois há uma outra lei, que é a lei de elevação. Em que quando há um avião que exerce uma força suficiente contra a lei de gravidade, aquele avião começa a voar. Que é uma coisa inédita, uma coisa, como é que é possível? Uma é chamada lei de aerodinâmica ou lei de elevação, em que isso é a mesma coisa, a lei do espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Em que com a morte de Jesus e a sua ressurreição, Ele criou uma forma de vencer algo que prendia toda a humanidade durante milhares de anos. Em que aquela lei prendia. Tal como nós sabemos que nós somos presos com a lei da gravidade. Mas nós sabemos que se nós fazemos força suficiente contra a lei da gravidade e reunimos as condições certas, nós podemos voar. Nós podemos elevar-nos e não ser puxado para a terra. É a mesma coisa. Com a lei de pecado e da morte, há uma possibilidade de se derrotar a lei do pecado e da morte. A única forma de reunir as condições certas é com a morte de Jesus. Porque Ele é o único perfeito para morrer e que pode tomar depois todo o pecado do mundo sobre Ele próprio. Quando Jesus ressuscitou, Ele criou uma forma que todo o pecado pode ser perdoado. Em que nós podemos pensar que isso é muito bonito em palavras, mas irreal na prática. Nós podemos lembrar de pessoas como o Hitler, como Stalin, como pessoas que
limparam, que dizimaram civilizações, que mataram muitas pessoas, eram bárbaros. E mesmo hoje em dia nós podemos ver pessoas que matam outras pessoas, que são pessoas más. Mas como é que esse pecado é perdoável? Com Jesus, com a sua morte, depois logo a sua ressurreição, Ele criou uma forma que todos os pecados podem ser perdoados, desculpa. Todos os pecados podiam ser perdoados. Em 1 Coríntios 15, 17, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Se vemos este versículo ao contrário, como Cristo ressuscitou, nós somos libertos dos nossos pecados. Amém? Por isso nós não podemos somente acreditar na morte de Cristo, que isso é fácil acreditar, que meia parte das pessoas na Terra acreditam na morte de Jesus, mas temos que acreditar na sua ressurreição. Só com a sua ressurreição é que nós somos livres do pecado, em que aquele poder do pecado é quebrado, em que há perdão dos pecados com a sua ressurreição. Quando reconhecemos que somos governados com esta lei de pecado e da morte, a única forma, e nós reconhecemos que nós queremos ter acesso àquela lei de vida, e quando nós queremos ter acesso à lei da vida, a única forma é nós confessarmos os nossos pecados e reconhecer que Jesus morreu para mim. E é a única forma de entrar. É a única forma de quebrar aquele vínculo e começar novamente a ter aquela comunhão com Cristo. Por isso, quando nós acreditamos na sua morte e logo a seguir também na sua ressurreição, nós entramos por aquela porta que é a porta, entramos pelo novo, que é a lei do Espírito e da vida. E entramos e somos logo governados com a lei do Espírito de vida. E nós temos logo acesso à presença de Deus. Porque esse é o desejo de Deus, é que cada pessoa, cada um de nós, tenhamos acesso, tenhamos já comunhão com Ele, tal como Ele criou Adão para ter comunhão e ter aquela vida em conjunto com Deus. Romanos 7,4 diz que assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, mas estáis... Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, assim que demos fruto para Deus. Nós só temos vida quando nós acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos. Em Romanos 8,11 diz que o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou, a Jesus habita em nós. Aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, para que o seu Espírito, que em vós habita. Que nós temos a renovação das nossas vidas através da ressurreição de Cristo. E essa renovação é disponível para todos, em que cada um de nós, quando nós entramos, quando nós damos a nossa vida para Deus, quando nós entramos naquela lei do Espírito e da vida, nós temos restauração, renovação da nossa vida. Restauração dos nossos corpos físicos, de toda doença, restauração das nossas almas, das nossas mentes, de toda a nossa vida é restaurado na sua presença. Porque não somente os nossos pecados são perdoados, mas quando os nossos pecados são perdoados, também desencadeia toda a restauração e renovação do nosso corpo e da nossa alma. É um processo que muitas vezes a nossa alma demora mais tempo de ser renovada e ser restaurado, porque tem bloqueios em que nós temos que deixar que Deus lida, e Deus lida com cada um dos bloqueios da nossa vida, que Deus cura cada uma das áreas, de cada uma das traumas da nossa vida, cada vínculo daquele lei do pecado e da morte tem que ser quebrado e retirado da nossa vida. Em 1 Coríntios 15, 21 diz que assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição
dentre dos mortos vem por um homem. Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morreram em Adão. Isso é fascinante, é que toda a humanidade morreu naquele ato de pecado. Mas era um ato tão inocente. Ele só fez aquilo que achava bem nos seus próprios olhos. Com aquele ato de desobediência, que é pecado, é desobediência aos mandamentos de Deus. Com aquele ato de desobediência, toda a humanidade morreu. Toda a humanidade ficou debaixo da lei de pecado e de morte, em que a única forma de quebrar aquele vínculo era Jesus morrer por nós. Em que Ele tomou sobre si próprio todo o pecado do mundo, sendo o perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, tomou sobre Ele próprio todo o pecado do mundo, para que nós fôssemos curados, restaurados, perdoados de todos os nossos pecados. Amém? Outra coisa que eu vejo no dia da ressurreição é que o túmulo não foi o destino final. Muitas vezes nós pensamos que o túmulo, a minha morte, a sepultura, a minha morte vai ser o meu fim. É o fim da vida, aquilo cabe ali. Mas nós vimos com Jesus em que o túmulo não foi o fim não é o fim da história. Não é aquele destino final. Porque Jesus não está morto. Muitas vezes quando eu falo com pessoas de outras crenças, outras religiões, eles dizem, sim, Jesus morreu, foi um bom profeta e morreu. Não, mas Jesus ele morreu, mas não está morto. E essa é a base da nossa fé, é que Ele não está morto. Ele morreu, sim, mas não está morto. Ele está à destra de Deus Pai, a interceder por nós, em que Ele deixou o seu Santo Espírito connosco como Consolador, sempre presente connosco, evidência de Deus connosco. Jesus, antes da sua morte, Ele até falava isto com os seus discípulos em João 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, crês em Deus e crê também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito que depois vou preparar-vos um lugar. Se eu for vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde vou, onde eu estiver, estareis também. Que Jesus está a preparar uma casa, um lugar para nós. Um lugar para nós, em que Ele morreu e agora está junto com Deus Pai, a preparar um lugar para nós, em que Ele estava a falar isso com os seus discípulos antes da sua morte, antes da sua ressurreição. E disse, não ficam tristes, meus queridos discípulos, mas não se turbe o vosso coração, porque eu vou embora, mas eu estou a preparar um lugar para vocês e eu vou deixar o meu Espírito. Em que nós temos essa segurança, em que quando nós morremos, nós estamos ausentes deste mundo, mas estamos presentes com Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos, e depois morremos, nosso corpo morre, nós somos ausentes aqui nesta terra, mas somos logo na eternidade com Deus. Por isso que nós temos que ter esse bem consciente na nossa mente, e eu sei que todos aqui nesta sala são salvos, por isso que já fizeram esta oração da salvação, mas nós temos que, quando nós falamos com pessoas, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nós temos que dizer que encorajar, exortar, falar a verdade a cada um deles e dizer que vocês têm que aceitar Jesus. Vocês têm que entregar as vossas vidas para Deus. Porque vai chegar uma altura em que quando morrem, ou vão estar com Deus na glória, ou não vão estar. Por isso que nós temos que sempre pensar que a morte, o túmulo, não é o fim da história. Não é aquela última palavra. E vimos isso. Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou. O nosso espírito está vivo para sempre. E nós temos que ter essa certeza em que nós vamos estar com Jesus na eternidade.
Amém? Por isso que este dia que nós celebramos a vida de Cristo é um dia de alegria, um dia que nós celebramos que há uma forma desta lei de pecado e de morte ser contrariada, ser derrotada. Há uma forma, Jesus abriu o caminho. Jesus abriu o caminho para que nós podemos entrar na sua presença com confiança, em que nós podemos ter acesso à lei da vida, lei do Espírito e da vida, em que com Ele, com o seu Espírito em nós somos vivificados em todas as áreas da nossa vida. Amém? Por isso que muitas vezes nós pensamos e nós deixamos que barreiras entram na nossa mente, que a nossa fé fica abalada, em quando nós vemos neste mundo que há tanta dificuldade, há tanta opressão, em que nós vemos que aquela lei do pecado e da morte está-nos a puxar tanto para baixo, em que nós temos que pensar, não, Jesus venceu esta lei com a sua morte e a sua ressurreição. É tão importante nós focarmos na sua ressurreição. Não é somente na sua morte, mas na sua ressurreição. Com a sua ressurreição, Ele quebrou o vínculo. Ele derrotou o inimigo. Ele quebrou todo o vínculo que há entre todo aquele bloqueio entre nós e Deus. Só temos que aceitar. Só temos que aceitar, criar fé no nosso coração e dizer, não, eu acredito em Deus. Mas eu tenho que entender tudo. Nós não temos que entender tudo. Nós temos que acreditar. Acreditar é ver e é aquele firme fundamento, que uma coisa que nós não vemos, nós não conseguimos descrever, nós não conseguimos perceber, mas nós acreditamos, nós temos fé em Deus. É que nós temos que acreditar que toda doença, toda opressão, toda angústia, tudo pode ser derrotado. Em que eu vejo quando nós vemos a lei da gravidade, em que tudo é puxado para baixo, tudo é puxado para a terra, nós podemos ver que a lei da doença, quando nós sentimos uma doença, aquilo não tem cura, aquilo não tem... Mas com Jesus há cura. Com Jesus há a libertação das nossas vidas. Com Jesus há a restauração das nossas vidas. Por isso que nós temos que sempre ter em mente que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a lei de pecado e da morte. Ele venceu, Ele derrotou toda essa operação. E quando vêm esses pensamentos, vem essa mentalidade de derrota, em que nós temos que ficar debaixo do jugo de pecado, temos que ficar debaixo do jugo de doença, temos que estar oprimidos. Dizemos que não. E temos que contradizer isso, dizer não, Jesus já venceu. Ele já perdoou os meus pecados. Ele já venceu a doença. Ele já venceu a dor. Ele já venceu a angústia. Ele já venceu tudo. Então, por isso, eu não tenho que sofrer com essa lei, com esse peso na minha vida. E temos que contrapor isso. Temos que dizer, não é algo que eu mereço, não é algo que eu fiz, mas Jesus já fez isso por mim. Por isso que eu posso entrar em fé e confiança perante Deus. Amém?